Boa tarde, galerinha. Vamos para a resolução dos exercícios da segunda revisão para o nono ano. Então, gente, nós vamos ter agora o descritor 23, identificar frações equivalentes. Esse aí é o descritor que nós estamos trabalhando agora nessa revisão. Ou seja, nós temos que adquirir essa habilidade de identificar o que são frações equivalentes. Ou seja, quando você vê duas frações, você saber se elas são ou não equivalentes, certo? E o que são frações equivalentes? São frações que têm o mesmo valor, ou seja, elas indicam a mesma quantidade, apesar de o numerador e o denominador serem diferentes, mas elas apresentam a mesma quantidade, ok? Então, na primeira questão, e foi a questão que eu percebi que vocês tiveram mais dificuldades, diz o seguinte: no dominó a seguir, você deverá encaixar a representação fracionária de uma das peças na fração correspondente a ela representada na outra peça. Então, a gente pode, fazer aqui um desenho. Fazer aqui o desenho representando, por exemplo, a figura como uma fração. Ó, nós temos aqui, ó, se eu considerar que o que está escurinho aqui, a fração será de 1/4, certo? 1/4. Mas eu vou considerar aqui os branquinhos, ó. Os branquinhos. Então, esses branquinhos aqui representam 3, certo? Ó, 3. E seria o numerador, ó. 3. E o denominador seriam todas as partes, 4. Então, nós vamos ter aqui de um lado 3/4, certo? E do outro lado, nós temos a fração propriamente dita, 1/4, certo? Então, essa aqui seria a primeira peça do dominó, do nosso dominó. A segunda peça, desenhando aqui, nós temos, de um lado, nós temos o inteiro, certo? O inteiro. O inteiro, gente, ou a gente representa como 1, certo? Mas a gente pode representar também como 4/4, certo? Por quê, professor? Porque se você dividir, ó, 4 por 4, vai dar 1. Poderia ser 2 por 2, 2 por 2 também daria 1, 3 por 3 daria 1. Por que você, então, dividiu 4 por 4? Porque na primeira peça, o meu denominador é 4. Então, para ficar igual aos outros, eu vou colocar aqui 4 por 4. Porque 4 por 4 é a mesma coisa de 1, certo? E do outro lado, observe, eu tenho 2/4. 2/4. Eu posso simplificar esse 2/4 e vai ficar 1/2, certo? Então, tanto faz eu colocar 2/4 como eu colocar 1/2. Essas duas frações têm o mesmo valor. Elas são chamadas de frações equivalentes, ok? Então, eu vou colocar 1/2, porque sempre é bom, quando se trabalha com frações, sempre é bom você simplificar. Se não precisar, a gente muda. Na terceira aqui, você tem, ó, a pizza, né? Dividida em duas partes, certo? Então, vou colocar aqui no desenho aqui, ó, dividida em duas partes, que é o desenho 3. Então, é dividida em duas partes, então, ó, são duas partes e uma só é branca, certo? Então, a partezinha branca é 1 e o total de partes 2. Então, se bota 1/2. Enquanto que do outro lado você tem 3/4.
4. E por último, você tem a última peça, que é a quarta peça, certo? Quarta peça. Na quarta peça você tem apenas 1, 1 sobre 4, certo? Total aqui, 4. Ok? Então é 1/4. E aqui você tem, 4 sobre 4, que é igual a 1. Ok? Então você pode colocar 1 ou pode colocar 4 sobre 4. Eu já tinha colocado 4 sobre 4 aqui, então eu vou colocar também aqui, né, para facilitar. 4 sobre 4, certo? Porque eu tinha colocado aqui na 2, 4 sobre 4. Então aqui eu vou colocar o 4 sobre 4 para a gente visualizar melhor. Então, gente, agora é só você encaixar as peças, tá certo? Por exemplo, se você encaixar a 2, se você começar aqui pela 2, você vai encaixar aqui, na 3, ok? 1 sobre 2 encaixa aqui na 1 sobre 2 da 3, certo? Depois, a 3, olha aqui, 3 sobre 4. Você vai encaixar onde? Você vai encaixar aqui, certo? Você vai encaixar na 1, ok? E depois, você tem 1 sobre 4 aqui, você vai encaixar onde? Você vai encaixar aqui, ok? Então, como é que vai ficar? Você vai sair da 2, vai para 3, certo? Da 3 vai para a primeira e da primeira vai para a quarta, certo? Então, você vai ter o quê? Qual a alternativa? Você vai ter essa, 2, 3, 1 e 4. Então, essa aqui é a alternativa correta. Vamos para a segunda questão. 4 amigos, João, Pedro, Ana e Maria, saíram juntos para fazer um passeio por um mesmo caminho. Até agora, João andou 6/8. Então, como eu falei para vocês, sempre é bom a gente estar simplificando. Se der para simplificar, né? Então, vou simplificar aqui, 6/8 equivale a 6 dividido por 2 dá 3, ou dividido por 2 dá 4. Então, esse 6/8 você pode apresentar como 3/4, certo? Então, foi a fração do caminho que João andou. 3/4 do caminho. Pedro, 9 sobre 12. Então, se você dividir por 3 aqui, os dois, você vai ter 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. Então, observe que o Pedro andou também 3/4 do caminho. Muito interessante. Andou a mesma distância de João. Ana, não dá para simplificar, certo? Não tem nenhum número que divida ao mesmo tempo 3 e o 8. E a Maria, dá para simplificar. A Maria, 4 dividido por 2, 6 por 2 dá 3. A Maria andou 2/3 do caminho. Então, o que acontece aqui? Vamos para a pergunta. Os amigos que se encontram no mesmo ponto do caminho são... Ora, como João e Pedro andaram a mesma distância, 3/4 do caminho, então eles vão se encontrar no mesmo ponto. Então, a resposta é João e Pedro. Terceiro, a figura abaixo representa uma fração. Então, a fração equivalente a esta mesma barra de chocolate é... Então, gente, observe. Eu tenho aqui uma barra de chocolate, ela foi exatamente dividida em duas partes, certo? Então, aqui eu tomei uma das partes. Vamos supor que eu comi essa parte aqui, a metade da barra. Beleza. Agora, esse mesmo tamanho equivale a qual dessas outras figuras? Então, você vai olhar aqui, por exemplo, a mesma barra aqui foi dividida em 4 partes, certo? Então, no caso aqui,
representando aqui em forma de fração, nós teríamos 1 sobre 2. Aqui, nós já teríamos 3 sobre 4. Lembrando que o denominador é a quantidade em que foi dividido a barra. E o numerador é a quantidade de partes que eu tomei, que eu selecionei, certo? Então, fica 3 quartos. Então, observe que essas duas frações aqui, elas não são equivalentes. Pela própria figura, você percebe isso. Ou seja, para essa letra A ser equivalente, precisaria ser só este pedaço aqui, ó. Só este pedaço aqui. Aí sim, a letra A era equivalente a essa figura. Mas vamos para a letra B. Observe aqui. A letra B também foi dividida em 4 partes. E foi tomada apenas 2 partes. Ou seja, então isso que significa dizer que nós temos a fração 2 quartos, certo? Então, essa fração aqui, apesar do numerador ser diferente, ó, 1 e 2, 2 e 4, mas esse pedaço, que a gente chama essa fração, ela é exatamente igual, essa quantidade é a mesma dessa aqui da figura, certo? Então, por isso é que são frações equivalentes, ok? Vamos para a letra C só para a gente analisar. Nós já sabemos que a equivalente aqui é a letra B. Observe a letra C. A letra C foi dividida também em 4 partes, foi tomada só 1 quarto, ou seja, 25%, certo? Então, aqui na nossa figura, certo? Foi tomado o quê? Foi tomado 50%, ou seja, eu comi a metade, 50% do chocolate. Aqui eu tenho 1 sobre 4, ou seja, eu comi apenas 25%. 25% do chocolate. Então você vê que eles não são equivalentes. E aqui na letra D, nós temos, ó, 4 sobre 4, que é igual a 1, ou seja, 1 inteiro. Ou seja, eu comi o chocolate todinho, certo? Então a resposta, sem dúvida, é a letra B. Agora nós vamos para a quarta questão. Observe as figuras a seguir. Assinale a alternativa que apresenta um par de figuras equivalentes, ok? Então, gente, observe aqui. Imagine que isso aqui seja uma pizza, certo? Então, essas 3 partes aqui estão sobrando da pizza, certo? Então, a pizza aqui foi dividida em 4 partes e está sobrando 3 partes. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 quartos, certo? Aqui foi comida a metade da pizza, ó. Foi comida a metade da pizza, ficou só a metade. Então, 2 quartos. Aqui você vê que a pizza já foi dividida em 8 partes, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes. E foi comido 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 5 de 8. Ok? Aqui também foi dividido em 8 partes e foi comido 4 de 8. Uma forma de você, já que a gente está comparando tudo aqui, uma forma boa para você fazer a comparação é você dividir tudo em 8 partes. Ó, você poderia dividir tudo em 8 partes. Então ficaria bem fácil de responder, certo? Ou seja, você estaria igualando os denominadores. Então, aqui já passaria a ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6 sobre 8. Aqui ficaria 1, 2, 3, 4. 4 sobre 8. Observe, 4 sobre 8 é equivalente a 2 quartos. Quando a pizza foi dividida em 4 partes, era 2 quartos. Mas como eu dividi em 8 partes, a mesma quantidade aqui, ó, passou para 4 oitavos, ok? Então, isso me faz o quê? Perceber logo que as duas, ó,
as duas partes equivalentes, ou melhor, as duas frações equivalentes estão na 2 e na 4, ok? Então, a resposta correta, 2 e 4. Beleza? Vamos para a quinta questão. Quinta questão também muito parecida. Observe as figuras a seguir. Então, nós temos aí 8 pizzas agora, né? Admita todos os círculos com a mesma medida de raio e divididos em partes iguais. Assinale a alternativa que apresenta os pares de círculos cujas representações da parte sombreada em relação ao todo são equivalentes, certo? Então, no caso aqui, ele está definindo que a gente considera a parte sombreada, certo? Então, a parte sombreada em relação ao todo são equivalentes. Então, vamos fazer o mesmo processo. Você pode dividir, né? Para ficar todos com a mesma divisão. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse círculo foi dividido em 8 partes. Esse aqui já só foi dividido em 4. Então, vamos dividir em 8. Vamos dividir todos em 8, certo? Vamos dividir todo em 8. Aí a gente nem vai se preocupar em fazer o cálculo para saber qual é a equivalência. Qual é a fração equivalente, porque você está colocando elas todas de forma que fiquem iguais, né? Os números fiquem iguais. Então vamos ver, ó, vamos contar aqui a parte sombreada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui ficou 6 sobre 8. Aqui, 1, 2, 3. 3 sobre 8. Aqui, 1, 2, 3, 4. 4 sobre 8. Aqui, 1, 2, 2 sobre 8. Aqui, 1, 2, 2 sobre 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobre 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sobre 8. Aqui, 1, 2, 3, 4. 4 sobre 8. Beleza. Então, agora a gente pode facilmente saber quais são as iguais aqui. Então, nós temos aqui A1, 6 sobre 8. Ó. A1 vai se juntar aqui com a quarta, certo? Com a quarta. Vamos ver outra aqui. Essa aqui, ó, a quinta com a quarta também são equivalentes, né? Tem a mesma quantidade. E a terceira com a oitava, ok? Terceira com a oitava. Então vamos lá. A primeira com a quarta, terceira com a oitava e a segunda com a quinta. A segunda com a quinta, não. A segunda com a quinta não é. Então, primeira com a sexta, correto. Terceira com a oitava, correto. E quarta com a quinta. Beleza, está respondido. Letra B. A sexta questão. 3 irmãos recebem mesadas iguais. Pedro guarda 1/4 da sua mesada. Antônio guarda 5 sobre 20. Então, vamos simplificar? É sempre bom, gente, você simplificar. Toda vez que for resolver questões que envolvam fração, simplifique todas as frações. 5 dividido por 5 dá 1, 20 dividido por 5 dá 4. Da sua mesada. E Maria, 3 sobre 12. Então, vamos simplificar. Ó, Maria guarda 3 por 3 dá 1. 12 dividido por 3 dá 4. Então, observe. Pedro guarda 1/4, 25% da sua mesada. Antônio guarda também 1/4, ou seja, 25% da sua mesada. E Maria também guarda 1/4, ou seja, 25% da sua mesada. Então, o que significa dizer? Que os três, Pedro, Antônio e Maria,
guardaram igual quantia de dinheiro, ok? Então, letra B. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem no privado, ok? Valeu!